Olá a todos, mais uma vez estamos juntos, é um prazer imenso, uma gratidão no coração poder estar aqui falando mais uma vez com vocês, trazendo mais um assunto do Evangelho e Espiritismo, palavras que nos melhoram a vida, melhoram o dia, não é? Então é bem interessante estar falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos, vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a mais uma oportunidade de estarmos aqui com saúde, agradecendo pelo ar que respiramos, pela vida que temos, pela família e a oportunidade de mais uma vez estar aqui juntamente, trazendo a palavra de Jesus, a qual nos ajuda e muito em nossa evolução. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Hoje o assunto que eu trouxe para conversar com vocês é um assunto bastante interessante. Se bem que todos os assuntos que eu tenho trazido aqui, eu tenho falado que é um assunto interessante, mas eu acredito que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo não exista nenhum assunto que não nos remeta aos dias atuais e que não seja interessante. Ou seja, o Evangelho é o nosso guia de nossas vidas. Tá ok? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, não é? Onde um espírito protetor traz uma mensagem sobre a fé e a caridade, que está contida aí no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, tá? E quando falamos de fé e caridade, ou melhor, a doutrina, não é? Entende a caridade como um dever moral de todo homem e que não se resume apenas no auxílio moral. Obviamente que levando o bem material para uma pessoa, a comida, o alimento, nós estamos praticando a caridade sim, e é necessário também, mas não precisamos de despender de dinheiro, de esmola, ou seja, segundo Jesus, a caridade não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, né? Quer se trate de nossos inferiores, os iguais ou os superiores, né? Ela nos manda, a doutrina, sermos indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Fé, diferente de crença, expressa o sentimento do homem em relação à razão da vida, às relações entre os homens e seu Criador. Ter fé é identificar dentro de nós algo maior que nós mesmos e nosso mundo, responsável por tudo que é ao nosso redor e por nós, inclusive. É reconhecer-se criatura e confiar no Criador. Sem ela, a vida perde seu sentido mais amplo. O altruísmo, a caridade, o desejo do progresso e do bem-estar alheios se esvaem. Então, cedendo lugar às satisfações imediatistas, né? Aos prazeres efêmeros, ao egoísmo e ao materialismo. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu acho que essas simples palavras, fé e caridade, nos regem a vida, né? Nos regem aí o nosso dia a dia. Tá, então vamos lá. O espírito protetor, em Cracóvia, né, em 1861, ele começa colocando assim: Disse-vos, não há muito tempo, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Ou seja, pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Uma não anda sem a outra. Ou seja, se questionarmos aí um grupo de pessoas acerca do que significa ser feliz, obteremos respostas das mais diversas. Alguns dirão que ser feliz é ter uma vida confortável, sem preocupações, não é? Outros já dizem que tem que estar bem financeiramente, outros só a presença dos familiares já é o suficiente, não é? Outros poderão dizer também que ser feliz é ter alguém ao seu lado para envelhecer juntos, não é? Enfim, cada um encara a felicidade de uma forma. Então é difícil a gente definir felicidade como num geral, não é? Para cada um a felicidade expressa-se de uma forma, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo
em seu capítulo 5º, nos apresenta a máxima seguinte: a felicidade não é deste mundo. Ou seja, será que nós encontraremos a felicidade aqui neste mundo de provas e expiações, onde a aflição rege, onde ainda o mal tem uma proporção muito grande, tá? Então a máxima do Evangelho nos ensina o quê? Que a felicidade verdadeira é uma conquista do Espírito, pois que todos nós fomos criados para a felicidade eterna. Ou seja, aqui nesse mundo no qual estamos vivendo, não encontraremos a felicidade plena do jeito que a gente imagina, tá? Caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Kardec colocou bem, né? O Espírito da Verdade sugeriu muito bem a Kardec, dizendo que benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha que fácil, gente. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos refletir um pouco. Será que a gente se enquadra nessas três colocações de Jesus? Não é? Primeiramente, cabe observar que Kardec indaga sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade para quem? Para Jesus, como a entendia Jesus, não é? Se ele se restringisse a solicitar apenas o verdadeiro sentido sem fazer referência a Jesus, Kardec cometeria um grave erro, tá? Então, não há um verdadeiro sentido para nenhuma palavra, tá? Então, Kardec fez muito bem ao pedir o verdadeiro sentido para Jesus. E é sobre o uso que esse Espírito puro fez dessa palavra que Kardec deseja saber, pois seu propósito é explicar o pensamento desse Espírito. Então, o Espiritismo, como consolador prometido pelo próprio Cristo, não é? Tem como um dos seus objetivos explicar aquilo que Jesus disse e que foi pelos homens mal compreendido ou deformado até hoje. Não é verdade? Nós estamos aí há mais de 2000 anos tentando entender o que Jesus nos trouxe. E aí a gente pouco entende, a gente deturpa um pouco os assuntos e a gente acaba fazendo as coisas do nosso jeito, não é? E cada um fazendo o seu jeito, parece que as coisas não dão muito certo, tá? Se nós seguíssemos o que Jesus deixou nesse que está contido no Evangelho, se nós conseguíssemos cumprir 1%, eu acho que o mundo seria bem melhor. Mas estamos no caminho, não podemos esquecer disso e nem desistirmos, tá? Vamos lá, então ele falou em benevolência, indulgência e perdão das ofensas, o famoso BIP, tá? Vamos falar um pouquinho dessas três palavras. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência expressa a qualidade de alguém que é benevolente, quer dizer, é afetuoso, age com estima em relação ao próximo. Pode significar também demonstrar bondade ou mesmo boa vontade, ou seja, se expressa caridade por esta virtude, apenas através de atitudes simples no trato com os outros, sendo igualmente compreensivo e tolerante. Simples, né, gente? Bem fácil nós sermos benevolentes com o nosso próximo. Indulgência, característica de quem é indulgente. Isto significa ter facilidade em perdoar faltas alheias, intimamente vinculada à clemência, tolerância e perdão, que são atitudes ligadas à absolvição de outrem sobre castigos e punições. Interessante notar que do latim indulgentia, que provém de indulgere, tem o significado de para ser gentil ou perdão de uma pena, ou seja, temos que ser gentis com as pessoas que nos rodeiam, gentis com as pessoas que cruzam os nossos caminhos, não é? Mais uma vez, reflitamos, será que temos indulgência incutidas em nós? Interessante. Perdoar, liberar alguém de uma culpa, ofensa, dívida, sendo fundamental não guardar ressentimentos, rancor ou raiva. É de se notar que pode ser aplicada a si mesmo, da mesma forma que a indulgência,
visto que podemos também ser indulgentes conosco mesmos. Ou seja, a gente às vezes confunde o perdoar com esquecer. Obviamente que nós não esquecemos. Até por um lado é até bom não esquecermos para não 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 passarmos novamente pelo mesmo problema, não é? Se passamos por determinado local em alguma vez aí e somos assaltados, a gente não pode esquecer que eu não posso mais passar por aquele local. Ou então eu tenho que tomar mais cuidado com aquele local. Se fomos enganados em alguma oportunidade por alguém, temos que tomar cuidado com esse alguém. Mas isso não é esquecer, não é perdoar, não é? Não podemos confundir as palavras, tudo bem? Então, dessa ligeira análise dessas três sugestões do Cristo, ou da interpretação do pensamento de Jesus, né, pelos espíritos superiores responsáveis pela resposta, observa-se que a segunda recomendação possui uma fronteira com a primeira, ou seja, benevolência com indulgência, não é? A primeira é ser gentil, com uma atitude indulgente, né? De igual modo, também possui uma interface com o perdão, não é? No que tange ao ato de perdoar, é a essência da indulgência. Tudo bem? Então vamos lá. Fé. A fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Interessante, não é? Fé, gente, é uma convicção firme e inabalável de que algo é verdadeiro, mesmo sem nenhuma prova ou confirmação. É absoluta confiança numa ideia, mesmo que evidências apontem o oposto. Ela nos oferece consolação, coragem e resignação nos momentos difíceis da vida. Imaginem vocês, o que seria de nós sem a fé, sem a gente crer que vai acontecer, que vai dar certo, não é? Então, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, da paciência que sabe esperar, porque, apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de ser forte. A fé vacilante sente sua própria fraqueza. Para um indivíduo imbuído de uma fé cega, não é necessária a compreensão do objeto de fé. Basta, então, somente a aceitação, sem indagações ou sem dúvidas, não é? A verdadeira fé nos livra do desespero, tá bom? Fé raciocinada. Aí a gente, quando começa a falar em fé, a gente fala que, mas eu tenho que ter uma fé, mas eu tenho que ter uma fé raciocinada, eu não posso ter uma fé cega, uma fé total. Eu tenho que entender, eu tenho que ter um raciocínio por trás da fé. Então, fé raciocinada é quando o espírito permite sentir as energias e as emoções de sua crença, mas também utiliza seu livre-arbítrio, razão e estudo para exercer um questionamento que depois vem a certeza absoluta sobre o fato. Por exemplo, nós acreditamos em Deus, não é? Para ter uma fé raciocinada de que Deus existe, nós todos já passamos por provações e muitos outros meios que nos levaram a ter certeza da existência de Deus. Então isso é uma fé raciocinada. A gente entendemos porque compreendemos, tá? É diferente de certas coisas por aí que a gente vê que é aquela coisa empurrada. É isso porque é assim e pronto. Não devemos ser assim. A gente tem que entender, nós temos que compreender, temos que pesquisar, não é? Temos que realmente aceitar e entender. Muito simples, gente. Quando lemos qualquer que seja, quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, a primeira vez a gente interpreta de uma maneira. Passado um tempo, nós novamente fomos estudar o mesmo Evangelho, tem coisas que a gente vai começar a entender melhor, ou então a entender realmente. Então isso é fé raciocinada, é compreender o que entendeu. Então Kardec diz que a fé não se impõe nem se prescreve, mas pode ser adquirida, não existindo ninguém que esteja impedido de possuí-la. Para crer é preciso, porém, compreender. Simples assim, não é? Vamos lá. Mas continuando o texto lá do Espírito Protetor. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente
com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Novamente dizendo que a felicidade nós encontraremos na eternidade. A felicidade, ela tem que ser construída, tá? Aí a gente vê a questão 920 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga os espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Aí a resposta: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Mais para frente, a questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Pergunta bem interessante essa, né? Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a boa consciência e a fé no futuro. Então, gente, na vida aprendemos e crescemos por meio de experiências pessoais, cada um com a sua experiência, e isso nós vamos trazendo de outras encarnações, tanto agradáveis quanto dolorosas. Deus nos permite escolher o certo e o errado, entre servir ao próximo ou nos preocuparmos somente com nós. Então a felicidade está longe de nos preocuparmos somente conosco. Preocupando-se conosco somente, só olhando no nosso umbigo, não encontraremos a felicidade nunca. Tá? Seguindo. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Nós sabemos e já estudamos que quando estamos na erraticidade, nos preparando, aguardando a nossa próxima encarnação, nós evoluímos sim, com certeza. Mas a evolução aqui no plano Terra é muito mais rápida, é muito mais acontece muito mais fácil, tá? Porque é na convivência com outros semelhantes que nós crescemos. É na nossa família, dentro de nossas casas, que nós evoluímos, começamos a evoluir, não é? Deus, muitas pessoas vivem praguejando, reclamando. Eu não sei o que eu estou fazendo nesta família, eu não sei como é que eu fui cair aqui. Gente, cada um está ao lado da pessoa que tinha que estar. Ninguém está errado, ninguém caiu de paraquedas em família alguma. Todos nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, sim, tá? Então, Deus escreve certo por linha certa, sim, gente, tá bom? Então, da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral, ou seja, a nossa evolução moral. Conforme nós vamos vivenciando certas situações, nós vamos aprendendo e com aquilo vamos evoluindo. Então, para os seres que eles constituem quando encarnados, as paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, ninguém pensa em causar dano a seu semelhante. Tá? Isso está no Livro dos Espíritos também. Vamos lá. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Muito bem colocado mais uma vez, não é? Precisamos aprender a viver, gente, na diversidade de gostos, de interesses, de tendências, de necessidades que esta humanidade apresenta, né? Exercitando-nos na caridade que a fé religiosa estimula, porque somente à custa de concessões e sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. A prática do bem, para a pessoa que tem fé, está acima da materialidade e suas ofertas tentadoras. Precisamos lutar contra o egoísmo, promovendo o bem ao próximo,
não é? Abafando o orgulho, olhando para o outro e vendo nele um irmão e nem alguém inferior, pois somos todos iguais, estamos no mesmo barco, tá? E quando a gente fala em próximo, gente, é o próximo, próximo mesmo. É o próximo que está dentro de nossa casa, é o próximo que está hoje como nosso chefe, como nosso vizinho. Então, o próximo, às vezes, a gente fica procurando, passa a vida procurando, mas ele está realmente próximo a nós, tá bom? Vamos lá. Tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A felicidade plena, como nós vimos anteriormente, e estamos cansados de ler nas obras espíritas, não existe na Terra, pela própria imperfeição de seus habitantes. Todavia, pode-se gozar de uma felicidade relativa, dedicando-se à prática do bem, sem perder tempo em procurá-la onde não está. Às vezes, a gente procura a felicidade e não existe, tá? Realmente, estamos aqui afirmando por diversas vezes que a felicidade não existe nesse mundo, mas podemos viver momentos felizes onde ajudamos alguém, onde auxiliamos alguém, onde praticamos a caridade. Tá? É assim que nós vivemos e passamos esta nossa vida aqui, de momentos felizes. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vós faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Diferentemente dos primeiros tempos lá atrás do cristianismo, hoje, gente, não é necessário nós sermos passarmos numa fogueira, não precisamos ser enforcados em praça pública, né? Não precisa do sacrifício da nossa vida, mas simplesmente, gente, a prática da caridade. Mas a caridade a que se refere é a do amor em ação, não é? Ou seja, é aquela que leva o homem a renúncias de si mesmo em favor de outros. Aquela exercida com abnegação, com dedicação, colocando as necessidades alheias acima das suas, né? Aquela que sacrifica todo o interesse egoísta para pensar nos interesses alheios, não é? É aquela que se compraz, sente prazer em fazer o bem, em beneficiar, não precisando de satisfações, de respostas, tá, pessoais para sentir-se contente, não é? Colocando a felicidade no ato de tornar os outros felizes, aquela que leva o homem a esquecer-se de si para lembrar-se dos outros. É só assim, gente, só assim que a gente vai encontrar realmente essa felicidade tão prometida por Jesus na eternidade. Vendo como é que nós podemos ser felizes vendo essas pessoas em sofrimento. Então, acredito que nós seremos felizes quando olharmos ao nosso redor e vermos todos felizes. Aí sim a nossa felicidade será completa. Paulo de Tarso, ao referir-se ao conjunto de valores do coração, denominando caridade, assim expressa: a caridade tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Como você vê, então é um estado especial, particular daquele que crê em Deus, na vida eterna e na promessa de Jesus. A fé, quando desenvolvida, pode ser um grande instrumento da prática do bem. Com ela, podemos estender as mãos, abençoando os que sofrem, doentes, obsedados, perdidos, não é? Então, busquemos a fé verdadeira e ela nos levará ao exercício inevitável da caridade. Para a gente ir concluindo, mais uma questão do Livro dos Espíritos. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência que não ofereça.
a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, gente, às vezes a gente fala que não tem a oportunidade de praticar a caridade. A partir do momento que a gente levanta, que a gente acorda em nossas casas, a gente pode começar fazendo a caridade, já começando nas nossas preces para os necessitados, principalmente para os que a gente um dia teve algum desprazer, algum desconforto. Aí a gente já começa a praticar a nossa caridade. E a hora que a gente sai na rua, então, é impressionante. A gente falando um bom dia, levando um sorriso para alguém, cumprimentando, ouvindo aquele amigo que às vezes vem reclamar da mesma coisa, a gente dando um ombro amigo para ele. Isso é a prática da caridade. Então, se nós temos que estar em relações com os outros homens para achar a ocasião de fazer o bem, então nós estamos no lugar certo, não é? Problema é o que não nos rodeia. Então tá fácil de a gente praticar a caridade, a gente praticar o bem. Basta simplesmente a gente às vezes deixarmos as nossas coisas de lado, deixarmos as nossas coisas para lá e se interessando um pouco pelo próximo, tá bom? Então aqui a gente vai encerrando a nossa conversa de hoje, tá? Eu gostaria, antes de encerrar, tá trazendo aí para vocês uma leitura do livro Escrino de Luz, pelo Espírito Emmanuel, né, através do médium Chico Xavier. Diz assim: fé e caridade. Fé sem caridade é a lâmpada sem o reservatório da força. Caridade sem fé representa a usina sem a lâmpada. Quem confia em Deus e não ajuda aos semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva, à maneira de peça valiosa, mumificada em museu brilhante. Quem pretende ajudar ao próximo sem confiança em Deus, condena-se à secura, perdendo o contato com o suprimento da energia divina. A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Uma confere-nos visão, a outra intensifica-nos o crescimento espiritual para a eternidade. Sem a primeira, caminharíamos nas sombras. Sem a segunda, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Jesus foi o protótipo da fé quando afirmou: eu e meu Pai somos um. E o nosso Divino Mestre foi ainda o paradigma da caridade quando nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Desse modo, se somos efetivamente os aprendizes do Evangelho redivivo, unamos o ideal superior e a ação edificante em nossos sentimentos e atos de cada dia. E busquemos fundir numa só luz renovadora a fé e a caridade em nossos corações, desde hoje, desde agora. Então, gente, com essa maravilhosa leitura, a gente encerra a nossa conversa de hoje, desejando a todos um excelente Natal, uma excelente virada de ano, que o próximo ano seja melhor ainda para nós e para todas as pessoas, e que continuemos aí na nossa luta, na nossa jornada de evolução, não nos esquecendo de praticar a caridade, que pois só assim alcançaremos o objetivo maior, que é sermos perfeitos. Um beijo no coração de cada um e até uma próxima oportunidade. Até mais.